Poucas pessoas param para notar o quanto sobem e descem escadas durante o dia. Isso é comum para a maioria de nós. Porém, existem algumas escadas ao redor do mundo que marcam a vida das pessoas que têm a oportunidade de visitá-las, tanto pelo que se vai encontrar no final delas, quanto pela aparência, altura e dificuldade em subir. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer algumas das escadarias mais assustadoras e perigosas do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Trilha do Monte Huashan. Essa é uma das 5 montanhas sagradas da China, situada na província de Shanxi. Sua altura total é de 2.154 metros acima do nível do mar, guardando no seu topo um belo templo taoísta, que foi construída no século II a.C. e é conhecido por servir um dos melhores chás do país. Porém, existe um problema. Seu acesso é realizado através de alguns trechos praticamente verticais, com uma escada que parece ir diretamente para o céu. Para concluir a trilha, é preciso que o aventureiro seja corajoso e principalmente não tenha medo de altura. No total, essa subida conta com aproximadamente 10.000 degraus esculpidos na própria montanha. A trilha do Monte Huashan é uma das mais perigosas do mundo e envolve escadarias, subidas verticais e tábuas presas com plataformas na lateral da montanha, onde são poucos lugares para apoiar os pés. E para piorar ainda mais, o trajeto é mão e contramão. Quer dizer que se outra pessoa estiver vindo na direção oposta, você tem que deixar ela passar, ficando atrás dela. A trilha começa com uma escadaria esculpida em rocha, que apesar de precária, é a mais segura do trajeto. A grande maioria das pessoas completa esta etapa até chegar na parte realmente perigosa e assustadora. A partir desse ponto, os visitantes podem optar por um teleférico para concluir a trilha ou passar pelo local mais difícil. Além das tábuas e de algumas correntes para segurar, não há mais nada para evitar uma queda. É importante ressaltar que para realizar a trilha não é obrigatório o uso de equipamentos de segurança, porém é aconselhável e também recomendado pelos guias locais. Trilha Half Dome. O Half Dome é uma das formações rochosas mais famosas e interessantes do Yosemite Park, situado na Califórnia. Para chegar ao topo, são 13 quilômetros de subidas pesadas com mais de 1.200 metros de elevação e uma subida final super inclinada de aproximadamente 400 metros. Os visitantes costumam levar de 10 a 12 horas para completar totalmente a trilha e desfrutarem da incrível paisagem. Esse é um lugar para milhares de escaladores e aqueles que querem testar sua força e coragem. Para subir até o topo, é necessário encarar uma escadaria muito íngreme e extremamente complexa, sendo necessário um bom treinamento e um belo condicionamento físico. Seu corrimão se estende ao longo do percurso e é composto por 2 cabos de aço fixados em algumas estacas. Existem também alguns pedaços de madeiras que servem para apoiar os pés e ajudar na subida. Para garantir a preservação do parque e a manutenção da trilha, existe um número máximo de pessoas que podem visitar o Half Dome por dia. O limite é controlado por meio de um sorteio que acontece todos os anos, e são liberadas 225 vagas por dia. O valor para se aventurar nessa aventura é de $10, e vale lembrar que a entrada no parque custa $35 por carro. Pailón del Diablo. Definida por algumas pessoas como um lugar assustador, outras pessoas admiram e ficam deslumbradas com a paisagem. O Pailón del Diablo é uma impressionante cachoeira localizada na cidade de Banhos de Água Santa, no centro do Equador. A cidade é famosa por ser uma das localidades que mais recebem turistas no Equador. É repleta de atrativos, sendo considerada o centro do turismo de aventura no país. O nome assustador é originado por uma rocha que fica presa junto à montanha que fica de frente à cachoeira. Com cerca de 80 metros de altura, a cachoeira possui uma força brutal. Sua queda é circundada por algumas escadarias, e através delas é possível descer até a metade da cachoeira. O detalhe é que essa escada possui várias curvas e locais acidentados, passando bem próximo à cachoeira. Algumas partes do caminho te colocarão literalmente embaixo d'água. Com a abundante quantidade de água que cai, a escada fica sempre molhada, e por ser construída de pedra, se torna extremamente escorregadia, além de contar com sua inclinação, que a deixa ainda mais perigosa. O percurso ainda conta com segredos interessantes. Existem trechos tão estreitos que só é possível se mover agachado ou até mesmo rastejando.
Huayna Picchu. A montanha Huayna Picchu está localizada ao norte do Machu Picchu, a mais de 2.000 metros de altitude. As Escadas da Morte são uma seção de degraus de pedra construídos pelos Incas e que levam ao topo da Huayna Picchu. Essas escadas são caracterizadas por serem íngremes e difíceis de subir. Além disso, as escadas estão à beira de um penhasco. No entanto, apesar do nome, nenhum turista perdeu a vida por lá. A subida dura cerca de 1 hora e os turistas terão 183 metros de degraus de pedra esculpidos há mais de 500 anos. Cada degrau tem em média 35 centímetros de altura, 70 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade. De um lado se encontram as paredes da montanha e do outro uma queda exposta de cerca de 350 metros direto para o rio Urubamba. No percurso também existem as chamadas escadas flutuantes, que se tratam de simples pedras que sobressaem de uma parede com uma caída a um vazio total. A rústica escadaria da morte de Huayna Picchu é ainda mais perigosa em épocas de chuva. Um passo em falso pode acabar te levando a um precipício que é mortal em alguns pontos. Ocorreram vários acidentes de pessoas que caíram da montanha, porém, oficialmente só existem 2 mortes registradas. Uma das últimas foi de um turista alemão que caiu quando foi tirar uma selfie. Existem também caminhos mais seguros, que contam com uma corda de segurança para aqueles que não queiram se arriscar tanto. Escadaria Florli. A maior escadaria de madeira do mundo se encontra na Noruega. Seu comprimento total é de 1.600 metros e conta com 4.444 degraus. Essa assombrosa escadaria é um dos principais pontos atrativos da cidade e foi construída há mais de 100 anos para levar materiais montanha acima. A diferença de altura entre o primeiro e o último degrau é de 740 metros, o equivalente a um prédio de 280 andares. Para chegar até o topo, o tempo estimado é de 3 a 4 horas. Porém, se não tiver forças suficientes para concluir o trajeto de uma só vez, existem diversos pontos de parada onde haverá sempre um guia para ajudá-lo. Escadaria de Haiku. Conhecida como Escadaria de Haiku ou Escada para o Céu, está localizada no Havaí com uma vista impressionante para a ilha de Oahu. Foi construída em 1942 pelos militares norte-americanos para instalar antenas de rádio e facilitar a comunicação com embarcações. Já em 1950, foi substituída por uma de aço. No total, ela conta com 3.992 degraus. A diferença de altura entre o seu primeiro degrau e o último é de 850 metros. Em alguns trechos, ela é bastante íngreme e se torna uma árdua prova de resistência física. Os turistas que decidirem visitar a incrível atração devem considerar que a escada não está aberta para todos. Só é possível realizar o trajeto com uma empresa local responsável e acompanhado por guias. Rocha de Guatapé. Subir 649 degraus em zigue-zague através de uma fresta em uma rocha monumental vale a pena pela incrível vista que se pode ter lá de cima. A escadaria atual possui 2 seções, uma de subida e uma de descida. Porém, é planejada a construção de um teleférico para que pessoas com mobilidade reduzida consigam também apreciar essa incrível aventura. A rocha mede 220 metros e está localizada na área rural de Guatapé, na Colômbia. Na década de 1940, o governo colombiano declarou a rocha como um monumento nacional. Ela foi escalada pela primeira vez em julho de 1954 por 3 alpinistas, subindo pela fissura da rocha. A escadaria foi construída anos mais tarde. No topo da rocha foi construído um mirante, de onde se tem uma bela vista panorâmica da região e do lago, repleto de pequenas ilhas que foram formadas por uma barragem. Kalavantin Durg. Perto de Mumbai, na Índia, se encontra um dos lugares abandonados mais bonitos do mundo, que é considerado uma das grandes atrações turísticas do país. Kalavantin Durg é um antigo forte construído a 700 metros de altura. Conhecida também como Subida para o Céu, essa montanha rochosa é tão vertical que a subida não é recomendada para todos os públicos. O ponto de partida fica a aproximadamente 3 horas de uma árdua subida. Todo o caminho está repleto de escadas em zigue-zague embutidas nas bordas das montanhas rochosas, sem corrimão de proteção ou cordas. Isso a torna uma das escadarias mais perigosas do mundo. No meio do caminho, existe um acampamento para recarregar as energias e fazer um pequeno lanche. A partir desse ponto, a escada se torna ainda mais inclinada e as chuvas elevam o nível de risco, obrigando os visitantes a se agarrarem às rochas e às raízes das árvores. Os corajosos que conseguem chegar ao topo podem desfrutar de uma paisagem magnífica e esquecer a difícil subida até lá.
E essas foram as escadarias mais perigosas e assustadoras do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!